Ainda não aconteceu nada. Ah, agora foi. Beleza. Então, nós vimos alguns casos, né? Quando você tem ácido, você tem um sal formado. Por exemplo, aqui, NaCl. O NaCl, a primeira coisa que você vai fazer, né, é verificar quem foi o ácido e a base que deu origem para esse sal. Então, no caso do NaCl, seria o hidróxido de sódio e o ácido clorídrico. O segundo passo é você verificar a força desse ácido e base, certo? Então, no caso do hidróxido de sódio, ele é forte, e o ácido clorídrico também é forte. Então, o que vai acontecer quando a gente realiza aí o cancelamento dos íons do sal? A gente percebe que sobra apenas a altionização da água, né? Ou seja, quando a gente coloca um sal oriundo de um ácido forte, de uma base forte, não vai haver alteração no pH, ou seja, esse sal é um sal neutro, ok? Então, o pH fica em 7. Então, nós vimos essa situação. Nós também vimos a situação em que, quando adicionamos um sal, e esse sal é formado por um ácido forte e uma base fraca. Por exemplo, o nitrato de amônio. O nitrato de amônio, o que vai acontecer? O primeiro passo é você verificar quem foi o ácido e a base. Então, nós temos o hidróxido de amônio e o ácido nítrico. Depois você verifica a força. Então, quais são as bases fortes, quais são as fracas, né? O NH4 está incluso entre as bases fracas. O HNO3 é só fazer 3 menos 1, que vai dar 2, ou seja, um ácido forte. Então, o que vai acontecer aqui? Quem vai prevalecer? Sempre prevalece aquele que é forte, né? Então, quando a gente separa e a gente dissocia, o que acontece? Toda vez que você tem o ácido fraco ou a base fraca, você vai considerá-lo o quê? Você tem que considerar o KB, K. Aí tem que ver se ele é ácido, se ele é base. Não? Nesse caso ainda não, Nath. Olha só. O que acontece? Lembra quando nós falamos sobre ácido e base forte? Quando forem fortes, você considera 100% ionizável ou dissociável. Ou seja, por exemplo, aqui, ó, no caso do HNO3. Então, ó, o que aconteceu? Ionizou em H+, e NO3-. No caso da base fraca, quando você tem um ácido ou uma base fraca, a ionização é muito pequena, é muito baixa. Então, o que acontece? A gente vai manter a molécula unida, ok? Então, foi o caso que aconteceu aqui com NH4OH. Então, quando a gente vai cancelar aqui os íons, quando a gente vai cancelar aqui, ó, os íons do nosso sal, a gente só consegue cancelar o NO3-, porque o NH4+ está preso aqui, ó, na base, okay? Porque é uma base fraca. Então, quando você tem o fraco, ele fica preso, o íon fica preso. Quando você tem o forte, ele vai ionizar ou dissociar, ok? Então, esse a gente vai conseguir cancelar. Então, o que a gente percebe aqui, ó? O que sobra? Sobra, no final da nossa equação, sobram íons H+. Então, significa o quê? Que esse sal aqui vai alterar o pH para baixo. Então, o pH vai ser menor que 7, ou seja, o meio vai ser ácido. Então, é só você prestar atenção, aquele que for forte é o que vai prevalecer, tá? Então, olha aqui, ó. Mais um exemplo, o KCN. Então, aqui a gente vai ter aqui o hidróxido de sódio, que é uma base forte, e o HCN, que é um hidrácido fraco. Então, por aqui já dá para saber se a base é forte e o ácido é fraco, quem prevalece? O ácido ou a base? Vai prevalecer o forte, que é a base. Então, quando a gente realiza aí, olha, a ionização, aquele que é fraco, olha só, ele não vai ionizar. Então, o HCN, por ser fraco, vai permanecer na fórmula molecular. Enquanto que a base, por ser forte, a gente vai considerar 100% dissociável. Então, vai separar em K+ e OH-. Feito isso, né? O que a gente faz? A gente vai pegar aqui, ó, os íons do sal e a gente vai cancelar, ok?
Então, o que a gente percebe? A gente consegue cancelar o K+, mas a gente não consegue cancelar o CN-. Por quê? Porque ele está preso. Então, quando você reescreve aí a fórmula, o que você percebe? Ó, quem sobrou lá no final? Sobrou H-, ou seja, o pH da nossa solução vai ser maior que 7 e o caráter da solução vai ser básico. Okay? Professora. Tudo bem, né? Diga, querida. Eu tenho uma pergunta. Quando eu sei que eu vou dissociar a água? Porque assim, no exemplo de cima, estava escrito H2O. E nesse aqui está escrito HOH. Isso vai influenciar em alguma coisa ou não? Não. Eu até coloquei H2O ou H, é a mesma coisa. HOH ou H2O, tá? Não é o que vai interessar pra gente. Eu até coloquei assim, nem ionizei mais porque não... A mamãe tá trabalhando, baby. Laura, a mamãe tá trabalhando. Não, por enquanto você brinca do jeito que tá. Não. Olha só. Então, o que vai acontecer aqui? Desculpa, viu, gente? Então, a água, Nath, nesse caso, é o que menos importa. Onde ela mais aparece? Quando você faz a dissociação do sal neutro. Aí você chega somente na altionização da água, tá vendo? Tá? Mas nos demais, o que mais vai importar para você aí é o que vai sobrar no final. Se sobrar H+, ácido, ok? Se sobrar OH-, básico, entendeu? Tá bom, Okay? obrigada. E aí, se forem ácido e base fraco, aí o que você vai precisar? Aí você vai precisar dos valores de Ka e Kb, tá? Então, aqui, olha, por exemplo, eu tenho aqui, ó, cianeto de amônio. Então, ó, o Ka do HCN, 4,9 vezes 10 elevado a menos 10, ok? E onde está? Eu devo ter colocado em cima. Espera aí, gente. E você vai precisar também do Kb. Então, aqui, ó, o Kb do hidróxido de amônio, 1,8 vezes 10 a menos 5. Aquele que for maior prevalece. Então, olha só. Se Ka for maior que Kb, fica ácido. Se for Ka menor que Kb, básico. E se os dois forem iguais, neutro. Então, no caso aqui, ó, quando a gente analisa, a gente percebe o quê? Que o hidróxido de amônio tem um valor de Kb maior do que o ácido cianídrico. Portanto, o que vai acontecer aí? Quem prevalece? Prevalece a base. Então, significa o quê? Que o cianeto de amônio tem caráter básico. Então, quando ele é adicionado a alguma solução, ele vai alterar o pH para cima. Tudo bem? Tudo bem, prof. Ok? Uhum. Beleza. Então, olha só. Então, vamos aos exercícios da apostila. Vamos fazer a correção. Tá? Dá uma aumentada aqui. Então, olha só. Nós temos aí, está escrito assim. Para os sais indicados a seguir, escreva, se houver, as equações de hidrólise e indique o caráter da solução. Tá? Então, nós temos aí o cloreto de amônio. Cloreto de amônio. Então, o primeiro passo é descobrir quem foi o ácido e quem foi a base que deu origem para este sal, certo? Fala para mim. Isso aí a gente já treinou bastante, hein, na semana passada. Quem seria o ácido e quem seria a base? Lembra que o cátion, ou seja, o que vem primeiro na fórmula, sempre se une com o OH-. E o ânion sempre se une com H+, ok? Então, olha, baseado nisso, fala para mim quem é o ácido e quem é a base que deu origem para esse sal aí. HCl e NH4OH. Perfeito. Então, nossa, que ruim essa minha caneta. Espera aí, gente, deixa eu trocar de caneta, deixa melhor. Então, nossa, horrível também. Precisamos produzir caneta nova. Deixa eu ver. Melhorou. HCl mais
NH4OH. Beleza. Próximo passo é verificar a força, certo? Então, fala para mim, HCl é um hidrácido. Está entre os hidrácidos fortes? Está entre os fracos ou é o moderado? É forte. Forte. É forte. Beleza. E o NH4OH, forte É ou fraco. fraco? Fraca. É fraco. Muito bem. Baseado nisso, ó, eu tenho que lembrar que o forte é aquele que vai acontecer o que com ele? Ele vai dissociar. Ele vai dissociar 100%, né? Ele vai ionizar 100%. Enquanto que o fraco, o que vai acontecer? Vai ficar preso, ok? O íon fica preso ali, o NH4 vai ficar, tá? Porque serão poucas, né, as moléculas que vão dissociar da base. Então, o próximo passo, o que a gente vai fazer? A gente vai separar, então, aqui, ó. Então, aqui vai ficar NH4 mais Cl menos. Vou colocar aqui mais H2O, não vou dissociar a água aqui, porque não nos interessa, ok? Então, aqui eu já sei que o ácido é 100% ionizável, então vai ficar H mais Cl menos. E o que eu vou fazer com a base? Eu vou mantê-la do jeito que está. Certo? Ok? O que a gente Professora, vai fazer agora? Diga, querida. por que a senhora não colocou um mais entre o NH4 mais e o Cl menos? Precisa ou não? Não. Se você Tá. quiser pôr, pode pôr. Se não quiser, também não tem problema. Estou separando os íons, tá bom? Tá bom, tá bom. O correto, quando a gente tem, na verdade, um sal, Nath, por exemplo, você tem um sal, a fórmula do sal, na realidade, é o quê? Não é nem essa daqui que a gente costuma escrever dessa forma, mas a verdade é que a fórmula iônica seria assim, ó. Nossa, minha caneta tá ruim. Seria isso, tá? Ok? Mas você Beleza. pode colocar, sem problema nenhum, tá bom? Tá Vou bom. até colocar aqui, vai. Também consigo. Beleza. Pronto. Então, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai cancelar, ok? Dá para cancelar o NH4+? Não. Não, porque ele está preso. E o Cl- dá? Dá. Então, cancelo este com este, certo? Aí, olha só que nos sobra NH4+, mais H2O, H+, mais NH4OH. Ou seja, se sobrou H+, isso significa o quê? Qual vai ser o caráter dessa solução? Ácido. Vai ser ácido, ok? Caráter ácido e o pHi menor que 7, ok? Tudo bem? Na letra Tudo B, a bem, gente tem o bicarbonato de sódio. Fala para mim quem foi a base e quem foi o ácido que deu origem para este sal. H2CO3. Não, pera. É isso? Isso, tá certo. Ácido carbônico mais. Mais NaOH. Perfeito. Agora fala para mim, quanto à força, ácido carbônico, forte, fraco ou moderado? Esse é a exceção, não é? Se for é fraco? Perfeito, Nath. Exceção, certo? Ácido carbônico instável, ele sempre vai se decompor em água e CO2. Então, ele é fraco. E o hidróxido de sódio? Forte. Forte. Perfeito. Então, eu já sei que esse aqui, ó, é 100% dissociável e o outro não. Então, olha, como é que vai ficar aqui? Vai ficar Na+, mais HCO3-, aí nós teremos, como é fraco, permanece, mais Na+, e OH-. Então, o que vai acontecer aqui? Agora a gente vai cancelar. O sódio, dá para cancelar? Dá. Dá. E o bicarbonato, dá para cancelar? Não. Não. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar a água aqui, que eu esqueci de botar ela ali. Então, H2CO3.
mais OH-. Ou seja, olha só, se nós tivermos a produção de OH-, significa que essa solução tem qual caráter? Básico. Caráter básico, ok? Beleza. Letra C. Fala para mim qual foi o ácido e qual foi a base que deu origem para este sal. HSO4, Tem certeza? H2 Isso. H2SO4 mais e KOH. OH. Perfeito. Agora, força. Força de ambos. Forte, forte. Forte e forte. Muito bem. Então, ambos são fortes. Se eles são fortes, são 100% ionizável, 100% dissociável. Então, aqui vai ficar como? Aqui vai ficar K mais SO4 menos 2, mais H2O. E aí, aqui nós teremos H mais SO4 menos 2, mais KO. K mais e OH menos. Né? Então, olha, eu consigo cancelar aí potássio, gente? Sim, Então, ó, cancelo. Consigo cancelar o sulfato? sim. Cancelo. O que sobrou aí pra gente? Sobrou a água e ionizando, olha só. Então, isso significa o quê? Que esse sal é o quê? É um sal neutro, né? Então, gente, quando a gente tem ácido de base forte, ocorre hidrólise? Não. Então, não ocorre hidrólise, ok? Tá? Então, aqui a gente tem um sal neutro. 2, está pedindo o seguinte, ó, com base na força do ácido e da base que deriva o sal correspondente, indique seu caráter. Então, aqui a gente não precisa fazer nada, é só para indicar qual vai ser o caráter baseado no ácido e na base. Então, no caso do NaCl, quem é o ácido e quem é a base que dá origem para esse sal aí? HCl mais NaOH. Ok, agora fala para mim quanto à força de ambos. Os dois são fortes. São fortes. Se os dois são fortes, qual vai ser o caráter? Neutro. Beleza. Muito bem. Na letra B, sulfato de alumínio. Quem foi o ácido e quem foi a base que deu origem para este sal? H2SO4 mais AL2OH3. L2, Não, tem certeza? não. Ele, ALOH3. LOH3, certo? Muito bem. Ó, lembra, Nath, é só você pegar aqui esse e vem para cá. E esse Eu vem para cá. confundi o 2, desculpa. Tá? Então, olha só. Agora me fala, quanto à força, o ácido sulfúrico, forte, fraco ou moderado? 4 menos 2 é igual a 2. Forte, fraco ou moderado? Forte. Forte. Hidróxido de alumínio está entre as bases fortes? Não. Sim. Eu falei para vocês o seguinte, que é só você verificar quem é forte. O forte prevalece. No caso aí, então... Tem caráter ácido? Caráter ácido. Ok? Na letra C, esse é o brometo de ferro 2. Quem foi o ácido e quem foi a base que deu origem para ele? HBr e HBr. Ó, F. olha a
OH2? Isso, perfeito. Ok? Agora fala para mim, quanto à força, HBr, forte, fraco ou moderado? Eu acho que ele é forte. Forte. É o H. Não, pera. HCl, HBr e HI, hidrácidos fortes, É HF forte. moderado, todo o restante fraco. Então, esse é um ácido forte. E o hidróxido de ferro 2? Forte ou fraco? É fraco. Eu ia falar moderado. Mas o ferro é metal de transição. Então, base fraca. Falei para vocês que o forte prevalece. Logo, o caráter dessa solução é Ácido. ácido. Tudo bem, Nath? Sim, tudo bem, Pro. KNO3. Quem foi o ácido e quem foi a base que deu origem? HNO3 e NO3, que é o ácido nítrico, e o KOH, que é o hidróxido de potássio. Quanto à força? fraco. Não, forte. Vixe, eu não sei 3 também. menos 1 dá 2. Ah, é verdade. Eu sempre esqueço. Então é forte. Forte. E o KOH? O potássio está na família 1A da tabela periódica. É forte também. Forte também. Existe hidrólise aqui? Não. Não existe hidrólise. E esse sal tem caráter Neutro. neutro. Perfeito. Exercício. Tem letra aí, peraí. Tá? Letra I aqui. NaClO. NaClO, quem foi o ácido e quem foi a base que deu origem? HClO e NaOH. ClO e NaOH. Perfeito. Quanto à força? Então, se fosse HCl, ele ia ser forte, mas com esse O eu não sei. Aí tem um com que dá tipo Que ácido que zero. faz? O número de oxigênios menos o número de hidrogênios ionizáveis. Se for igual a zero, Então ele é fraco. então fraco. Hidróxido de sódio, Forte. forte. Então, quem prevalece aqui? Qual caráter? Básico. Básico. Gente, é basicamente isso. Hidrólise salina, tá? Então é isso, você bateu o olho na fórmula do sal, identificou quem é o ácido, quem é a base, verificou a força, aquele que for forte prevalece, certo? Basicamente isso. Exercício número 3 diz o seguinte, que na ausência de gás carbônico dissolvido, a basicidade de algumas águas minerais pode ser atribuída a sais como carbonato de sódio e o carbonato de bário, presente na composição da água, ok? Justifique essa característica escrevendo as equações de hidrólise desses sais. Então, ele quer que a gente escreva as equações, tá? Então, vamos lá. Então, o primeiro aí é o carbonato de sódio. Então, Na2CO3. A gente vai colocar ele na água, ok? Fala para mim quem é o ácido e quem é a base que deu origem para esse sal aí. H2CO3. H2CO3, que é o ácido carbônico, e a base? NaOH. NaOH. Perfeito. Ok, ok. Então, olha só, o que a gente vai fazer agora? A gente vai dissociar, certo? Fala para mim, como é que fica aí? Deixa o Na mais. Não, pera. Na menos? Na mais, está Na na mais. frente, tá, Na né? mais. Essa é o carbonato, é o ânion. Mais o quê?
CO3 menos 2. Isso, CO3 menos 2, mais H2O. E aí, pergunta, o ácido carbônico é forte ou fraco? Fraco. Se ele é fraco, ele permanece como está, certo? Permanece na fórmula molecular. Então, H2CO3. Nossa, minha caneta está muito ruim. Mas, agora aqui, ó, essa base é forte. Se ela é forte, ela vai dissociar. Então, Na+, mais OH-. Agora, o que a gente faz? Vê o que dá para cancelar. Dá para cancelar o sódio? Dá. Então, cancelo. Dá para cancelar o carbonato? Não. Então, olha só. Então, fica CO3 menos 2 mais H2O, H2CO3 mais OH-, certo? Comprovando aí, então, que realmente o caráter é básico. Aí o próximo é o carbonato de bário, que é BaCO3. Então, vamos colocar ele aí na água. Fala para mim qual foi o ácido e qual foi a base que deu origem para esse sal. H2CO3, de novo? H2CO3. E quem é a base? BaOH. Tem certeza? O bário é da família 2A da tabela periódica. BaOH2. BaOH2. Perfeito. Aí, olha só. O que a gente vai ter que fazer agora? Negocinho, né? Eu esqueci. Colocar mais e menos. Esqueci o nome. Dissociar, né? Dissocia o Isso. sal aí. Como é que fica? Ba o quê? Ba menos 2 ou mais 2? Mais O 2? cátion vem na frente. Sempre o cátion tá. vai vir na frente, então ele é positivo. Então, Ba Mais 2. da família 2A, mais 2. Mais o carbonato, CO3 CO3, menos 2. menos 2. Mais a água. Olha, a gente já viu que o ácido carbônico é fraco, então ele permanece na fórmula molecular. Enquanto que o hidróxido de bário é o quê? É forte, certo? Então, a gente vai dissociar. Então, o que vai acontecer aqui? Agora a gente vai cancelar. Dá para cancelar o bário? Dá. Dá. Dá para cancelar o carbonato? Não. Não. Então, olha só. CO3 menos 2 mais H2O, resultando em ácido carbônico. E aí a gente tem a produção de OH-, certo? Então, comprovando aí que realmente o caráter desse sal é básico. Certo? Tudo bem? Tudo bem. Muito bem. Exercício número 4 está falando a respeito do Antônio, que ele presta serviço de manutenção em piscinas e aproveitando os conhecimentos adquiridos no ensino médio. Então, no processo da cloração da água, ele utiliza o hipoclorito de sódio, um sal originário de base forte, que seria o hidróxido de sódio, e um ácido fraco. Ao dissolver certa quantidade dessa substância na água de uma piscina, o que vai acontecer com o valor do pH? Vai aumentar? Vai diminuir? O que vai acontecer? Olha só, ele até falou, né? Eu não falaria, mas ele já colocou aqui, ó. Ele deu a fórmula do sal e já disse que a base é forte e que o ácido é fraco. A gente até acabou de fazer ele, né, na letra E. Então, qual que é o caráter desse sal, gente? O forte prevalece. É um sal básico, certo? Se é um sal básico, vai diminuir o pH? Não. Não, porque pH baixo é ácido. Então, essas que diminuem a gente já joga fora. Na letra B,
Está falando que vai aumentar pela ionização do sal. Ou na letra aumenta pela hidrólise do sal. Eu B acho ou que é a C? letra C. C, pela hidrólise. Eita, pela hidrólise, né? Porque o sal vai sofrer hidrólise, ok? Na número 5, está falando assim, né? Que os sais têm sido de grande utilidade na correção de pH de solos. Aí está falando a respeito da cultura do arroz e do milho. Está falando que precisa de solos básicos. Ok, ó. Precisa de solos básicos. O que não é comum no Brasil. Sais como bicarbonato de sódio, cloreto férrico e nitrato de potássio, apesar de pertencerem à mesma função química, ou seja, todos são sais, apresentam reações de hidrólise diferentes, o que os classifica respectivamente em sais de reações. Agora, então, o que a gente precisa fazer aí? Verificar o caráter de cada um desses sais. Então, olha só, quando a gente pega aqui o bicarbonato de sódio, qual é a base e qual é o ácido que dá origem para ele? H2CO3 e NaOH. Perfeito. Quem vai prevalecer quanto à força? O NaOH. NaOH, porque esse daqui, ó, é fraco. Então, aqui, ó, a gente vai ter sobra de OH-. Então, eu já sei que esse é básico. Ó, FeCl3. FeCl3, qual é o ácido e qual é a base que vai dar origem? Qual é o ácido, qual é a base que vai dar origem para o cloreto de ferro 3? HCl e FeOH3. Perfeito. Quanto à força, quem prevalece? O HCl. O HCl. Esse daqui, ó, base fraca, esse é ácido forte. Então, o caráter desse sal é ácido. E quanto ao nitrato de potássio? HNO3. HNO3 e KOH. E aí? Tem hidrólise? Não, Por quê? os dois são fortes. Os dois são fortes, né? Se os dois são fortes, então, qual vai ser o caráter aqui? Neutro. Neutro, beleza. Então, agora, ó, qual a alternativa certa? A. Respectivamente, ó. Ó, certa? A. Certo? Ok? Agora vamos para o exercício número 6. Número 6 aqui. Muito bem. Então, está falando a respeito da cor das hortênsias, né? Que a cor delas depende da acidez do solo. Aí diz que a cor azul predomina num pH menor que 5,5 e a cor rosa em pH maior que 6,5. Então, azul está ligado a menor que 5,5, ok? Agora, a cor rosa está ligado ao pH maior que 6,5. Aí diz assim, 3 vasos contendo o mesmo tipo de solo, com pH igual a 7,5, foram tratados para o cultivo de hortênsias da seguinte forma. No vaso número 1, foi acrescentado carbonato de cálcio. Certo? Já tá, olha, eles foram muito bondosos, eles já estão falando qual é o comportamento dele. Está falando que o comportamento do carbonato de cálcio, né, básico, em meio aquoso. No vaso 2, foi adicionado sulfato de alumínio, que vai ter comportamento ácido, né? Porque o hidróxido de alumínio é fraco e o ácido sulfúrico é forte. Então, ácido vai ser aqui o caráter desse sal. E na adição do KNO3, o comportamento foi neutro, porque aqui não existe hidrólise, porque aqui a gente tem ácido nítrico e hidróxido de potássio, certo? Ambos são fortes, então não tem hidrólise. Foi muito bondoso esse exercício. Aí ele fala assim sendo, é correto afirmar que a predominância da cor azul pode ocorrer
Onde? Só na 2. Aqui, hein? pH menor que 5,5. Qual vai ser a resposta certa, pessoas? Alternativa C. Alternativa C, né? Você precisa de pH ácido, né? Ok? Nos outros a cor será rosa. Tudo bem até aqui? Sim, pro. Então, número 7. Em um laboratório químico, um aluno identificou 3 recipientes com as letras A, B e C. Utilizando água destilada, pH igual a 7, okay? O aluno dissolveu quantidades suficientes para a obtenção de soluções aquosas, 0,1 mol por litro de cloreto de sódio, acetato de sódio e cloreto de amônio, nos recipientes A, B e C, respectivamente. Após a solução, o aluno mediu o pH das soluções dos recipientes A, B e C e querem saber como é que vai ser aí o comportamento dos valores obtidos nessa medição de pH, ok? Então, olha, pergunta. O cloreto de sódio, NaCl, qual é o ácido e qual é a base que vai dar origem para esse sal? HCl-NOH. Fala para mim, qual vai ser o caráter da solução em que nós adicionarmos o NaCl? Porque Neutro. ambos são neutro, perfeito. Ó, ácido de base forte. Então, caráter do NaCl, neutro. Agora, o acetato de sódio. O acetato de sódio, olha, isso daqui vem de um ácido da química orgânica que vocês só vão estudar o ano que vem, tá? Aqui já dá para prever, tá? O sódio aqui ele vai reagir com a hidroxila, vai formar o hidróxido de sódio. E aqui vai ser formado o ácido etanóico, tá? O ácido etanóico. E aí, o que acontece, gente? O ácido etanóico é um ácido fraco, tá? É um ácido fraco. Então, qual vai ser aí o caráter do acetato de sódio? Básico. Básico, perfeito. E o último é o cloreto de amônio. O cloreto de amônio, qual vai ser o ácido e a base que darão origem? HCl e NH4OH. Agora faz a classificação aí da força. Ácido. HCl é ácido forte, moderado. Forte. E o Forte. hidróxido de amônio? Fraco. Hidróxido de amônio forte, é fraco. Quem prevalece, ácido ou base? Ácido. O ácido prevalece. Então, vamos lá, vamos às alternativas. Então, o NaCl neutro, o acetato básico e o cloreto ácido. Então, analisa aí qual seria a alternativa correta, respectivamente, hein? No A, que é o NaCl, o pH vai ser igual a 7? No B, Sim. vai ser maior que 7? Qual é? A. É a A, né? É isso aí, ó. Então, a C e a B a gente já podia jogar fora, porque a gente já sabe que a primeira substância tem pH igual a 7, que é neutra, né? A segunda é básica, então tem que ser pH maior que 7. Então, essa aqui a gente já pode eliminar. Ó, e essa também. Então, só sobra qual? Né? Ó, pH maior que 7, que é básico, e a última substância que seria ácida, né? Ó. Então, pH menor que 7. Certo, crianças? Ok? Certo, pro. Número 8. A número 8 diz assim: em um recipiente de laboratório, um aluno adicionou algumas gotas do indicador azul de sol em 3 soluções aquosas incolores, A, B e C. A faixa de viragem desse indicador é de 6 a 7,6, sendo que o mesmo apresenta cor amarela em meio ácido, ou seja, se estiver abaixo, vai ser cor azul, ok? Sendo que o mesmo apresenta... Ah, não, desculpa, cor amarela em meio ácido e cor azul no meio básico. Tá? Então, se estiver acima, vai ser azul. Se estiver abaixo, vai ser amarelo.
As soluções A e C ficaram com coloração azul. E a solução B ficou com coloração amarela. Se A e C, gente, se A e C ficou na coloração azul, fala para mim, qual que é o pH dessas soluções? Mais que 7,6. Então, a gente pode dizer que é básico, né? Então, sim. A e C, básico. E a B ficou amarela. Ácido. Qual seria? Ácido. Então, beleza. Agora, o que a gente precisa fazer aqui? Escolher o sal que representa, né? Então, vou colocar aqui, ó, A e C básicos e B ácido, ok? Então, olha só. Agora, a gente precisa escolher a alternativa que casa perfeitamente com... Então, o primeiro está representando o A, o segundo o B e o terceiro o C. Então, qual seria a alternativa que representa corretamente os sais que poderiam ter sido, né, adicionados aí, que estavam presentes nos recipientes A, B e C? Você tem que olhar o que? Olha para o céu. A B? Vamos ver. D de dado. Eu acho que não. B. Na D. A e C são básicos. Então, esse e esse tem que ser básico. Ah, mas aí não dá, porque o CL é 4. É forte. Esse daqui vai ser ácido, ó. Porque ó, aqui vai ser base fraca e aqui vai ser ácido forte. Então, não pode ser a D. A D está errada. Eu acho que é a E, então. A letra E? Na letra E... Não pode ser. Aqui vai ser base, não pode ser base. Não, porque o NA HCO3 vai ter caráter básico. Então não pode ser a E também. Aqui todo mundo é básico, né? Pode ser a B ou a C. Pera. Vamos na D. Na D aqui vai ser ácido, não pode ser, porque A é básico, ó. A é básico, aqui tá dando ácido, não pode ser a B. A C, aqui vai ser básico. Ah, pode ser. Mas aqui pode ser vai A. ser ácido. Então é não A. Pode ser a B, pode ser A. Só pode ser A. Certo, crianças? Olha só. Aqui vai ser básico, porque vai ser hidróxido, e aqui, ó, ácido carbônico é fraco. Aqui vai ser ácido, e aqui, ó, vai ser básico. Tudo bem? Sim. E a última, para a gente encerrar. Olha só. Na última, está falando a respeito do metabolismo humano, a respeito dos tampões, né? Os tampões, eles fazem aí, ó, um balanceamento. Eles evitam a grande alteração de pH, tá? Aí está falando, no plasma sanguíneo, o principal deles é o equilíbrio entre o ácido carbônico e o íon bicarbonato, presentes na equação. Então, a gente tem a equação aí, está falando que a razão do bicarbonato para o ácido carbônico é de 20 para 1. Beleza. Aí, está falando para a gente considerar as duas situações aí. Primeira, no indivíduo que excede na prática de exercícios físicos, ocorre o acúmulo de ácido lático. A ácido, olha só para a nossa equação, ó, ele está lá no final, hein? Está lá no final, ó, o H+ está representando, tá vendo? Está representando aí o ácido. Que se difunde rapidamente para o sangue, produzindo cansaço e câimbras. Segunda situação, o aumento da quantidade de ar que ventila os pulmões é conhecido como hiperventilação, que tem como consequência metabólica a hipocapnia, diminuição da concentração de gás carbônico no sangue. Então, na letra A, o exercício está perguntando assim, o que vai acontecer com a razão entre o bicarbonato e o ácido carbônico no plasma sanguíneo do indivíduo que excedeu na prática de exercícios físicos. Gente, isso aqui é basicamente deslocamento de equilíbrio, tá? Basicamente, deslocamento de equilíbrio químico. O princípio de Le Chatelier, lembra? Então, olha, vamos lá. Está falando o seguinte, que lá, quando o indivíduo excede
o que que acontece? Acúmulo de ácido lático, certo? Se tem o acúmulo de ácido lático, o sistema é contra. Ó, o ácido lático está à direita aqui na nossa equação. O sistema é contra, certo? Certo, gente? Certo. 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 Você está falando que você produz grande quantidade de ácido lático, ok? Quando o indivíduo excede na prática dos exercícios físicos. Então, você vai produzir H+. O sistema é contra. O que ele vai fazer? Ele vai para a esquerda? O equilíbrio vai para qual lado? Esquerda. Ele vai para a esquerda. Se ele vai para a esquerda, você está aumentando ou diminuindo? Agora vamos falar da razão, hein? Porque é isso que o exercício está falando, ó. Ele pergunta em relação à razão. Se o equilíbrio é colocado para a esquerda, eu estou produzindo mais quem? Ácido carbônico ou bicarbonato? H2SO3? Você está produzindo mais ácido carbônico, certo? Então, eu pergunto, ó, essa razão aqui, se a gente está aumentando a quantidade de H2CO3, o que vai acontecer com essa razão? Ela vai aumentar ou vai diminuir? Diminuir? Vai diminuir? Diminuir, né? Porque você não está aumentando a quantidade daquele que está ó, no denominador, certo? Ah, tá. Ok? Então, vai diminuir. Então, na letra A, o que a gente tem que colocar aqui como resposta? O equilíbrio é deslocado para a esquerda, ok? Produzindo mais H2CO3. E o que vai acontecer com a razão? A razão vai diminuir, ok? Porque você está aumentando a quantidade de H2CO3, tá? Aí, na letra B, ele está perguntando assim: o que ocorre com o pH do sangue do indivíduo quando apresenta a hipocapnia? Aí, ó, voltando lá no número 2, hein? Tá falando assim, que o aumento da quantidade de ar que ventila os pulmões é conhecido como hiperventilação, que tem como consequência metabólica a hipocapnia. Diminuição da concentração de gás carbônico no sangue. Então, vamos voltar lá para a equação. Então, diz que tem redução. Vou apagar essa bagunça. Meu celular está travando. Vou apagar aqui. Diz que houve redução de CO2, gente. Se houve redução, o sistema é Contra. contra. O que ele vai fazer? Para qual lado vai ser deslocado o equilíbrio? Para a esquerda, para aumentar? Vai ser deslocado para Esquerda. a esquerda, certo? Quando a gente desloca o equilíbrio para a esquerda, o que vai acontecer? O que vai acontecer aí, ó? Se eu estou deslocando para a esquerda, o que está acontecendo com H+? Está diminuindo. Vai diminuir, certo? Porque tem que repor, então ele vai diminuir. E o H+, se a concentração do H+ diminui, eu pergunto para vocês, o que acontece com o pH? Qual vai ser a consequência aí? O pH vai aumentar ou vai diminuir? Ele vai aumentar. O pH vai aumentar, certo? A concentração de H+ está diminuindo. Então, aqui na letra B, o que acontece? Nós temos uma redução, né, do CO2. Aí, o que acontece com o equilíbrio? O equilíbrio é deslocado para a esquerda, ok? Quando o equilíbrio é deslocado para a esquerda, a gente vai ter uma redução na concentração de H+, o que vai provocar um aumento do pH. Beleza? Tudo bem? Nossa, eu tenho que entrar na aula do terceiro. Tudo bem? Tudo bem, Pro. Sim, minhas crianças, ó. Qualquer dúvida me manda pelo WhatsApp. Quem está de recuperação não esquece de fazer, tá bom? Eu acho que é até hoje, tá? Tá bom, Pro. E aí, próxima aula a gente vai falar sobre produto de solubilidade, tá bom? Qualquer dúvida, crianças, me manda, tá bom? Pelo WhatsApp. Ok, ó. Tá bom. Beijo para vocês. Fiquem Beijo, com Pro. Deus e até. Bom final de Beijo. semana, tá? Tchau. Beijo. Tchau. Ah, esqueci de baixar. Bye, bye.
Uhum. Oi.